A guilhotina foi uma máquina criada para executar pessoas. A execução acontecia após o julgamento e o método utilizado era a decapitação das pessoas condenadas à morte. Esse invento chamado de guilhotina teve como mentor o médico parisiense Joseph Guillotin. A guilhotina foi utilizada pela primeira vez na França Revolucionária, no ano de 1792, durante a Revolução Francesa. O médico inventor defendia o direito dos condenados a uma morte rápida e sem dor. Segundo ele, a guilhotina propiciava esse tipo de morte. Com a propagação dos ideais iluministas no século XVIII, surgiram discussões sobre a dignidade humana. O século XVIII marcou o início de um demorado e extenso processo que culminaria em uma nova concepção de justiça. Dessa forma, no século XIX, a justiça, mais do que punir os infratores, teria que reeducar e pautar a reinserção dos contraventores na sociedade. Após aprovado o uso da guilhotina, o decreto estabeleceu que todo condenado à morte teria a sua cabeça cortada. Durante o terror de setembro de 1793 a julho de 1794, cerca de 50 guilhotinas seriam instaladas na França e quase 20.000 pessoas seriam executadas. A igualdade era uma das máximas da Revolução de 1789, inclusive na pena de morte. A intenção original de Guillotin foi declarada em um projeto que apresentou na Assembleia, baseado no princípio da uniformização das sentenças. De acordo com ele, os crimes do mesmo gênero seriam punidos pelo mesmo gênero de pena, não importando a origem social do culpado. Para democratizar as penas de morte, Guillotin sugeriu a construção de um engenho para tal fim. Depois disso, Guillotin passou o resto da sua vida tentando inutilmente desassociar o seu nome da máquina de matar. E a primeira execução em praça pública com o uso da guilhotina ocorreu em 25 de abril. A vítima foi Nicolas Jacques Pelletier, condenado por roubo e assassinato. No dia seguinte, o jornal La Chronique de Paris deu o seguinte veredito sobre a guilhotina: ela não mancha a mão de um homem da morte do seu semelhante e a prontidão com a qual abate o culpado está mais de acordo com o espírito da lei, que pode muitas vezes ser severa, mas que não deve jamais ser cruel. A última execução pública por meio da guilhotina foi de Eugene Weidmann, e isso ocorreu em 17 de julho de 1739, em Versalhes, na França. Weidmann foi um criminoso, algumas vezes chamado de serial killer, um alemão preso e condenado pela morte de 6 pessoas entre julho e novembro de 1937. Ele ficou célebre por ter sido a última pessoa a ser guilhotinada em público na França. E a última execução numa guilhotina ocorreu mais recentemente do que você imagina. O executado foi Hamida Djandoubi, e isso ocorreu em Marsella, na França, em 10 de setembro de 1977. Djandoubi foi a última pessoa a ser guilhotinada na França. Ele era um imigrante tunisiano e foi condenado por tortura seguida de assassinato de Elisabeth Bousquet, de 21 anos. E diferente das demais execuções, essa foi mais discreta e longe dos olhos do público, na prisão onde o condenado se encontrava. A guilhotina foi responsável por causar um verdadeiro terror na França entre os séculos XVIII e XX, e em diversas partes do mundo. E o que você pensa a respeito disso? Você acha que a guilhotina mais humanizou o processo de justiça no mundo, ou você acha que isso poderia ter sido feito de uma outra maneira? Deixe o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante nesse processo de discussão. Se você não for inscrito aqui no canal, deixe a sua inscrição, deixe o seu gostei caso você tenha gostado do vídeo e ative o sininho de notificações, para assim você estar recebendo os próximos vídeos aqui postados no canal. No mais, eu agradeço muito a sua atenção e espero você na próxima memória. Então, até lá!